Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós leremos a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 15. São palavras de Moisés ao povo de Israel. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Olha que coisa interessante. Moisés está dizendo: guardem com diligência a alma de vocês, a estrutura psíquica, a estrutura emocional de vocês. Não permitam que espíritos ludibriadores enganem vocês, levando-os à idolatria, levando-os ao encantamento. Guardem com diligência a alma de vocês, para que não se deixem contaminar com ou pela idolatria. Lembrem-se, quando o Senhor falou a vocês do Monte Horebe, vocês não viram nenhuma figura, nenhuma imagem. Isso é interessantíssimo. Tem muita gente que diz: eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi não sei o quê. De fato, Deus dá visões, Deus faz arrebatamentos, Deus faz com que pessoas tenham êxtases. O diabo também faz. O diabo imita tudo que é de Deus. Mas a Bíblia deixa claro que Deus faz com que pessoas tenham essas experiências. Geralmente são pessoas de oração, são pessoas com um chamado específico para determinados fins. Mas o que Moisés está dizendo aqui é o seguinte: vocês não viram nenhuma imagem no Monte Horebe. Vocês sentiram a glória de Deus, vocês perceberam a glória de Deus, mas não viram nenhuma imagem. As pessoas têm uma necessidade de ver, de tocar. Isso é falta de fé. Tomé disse a Jesus: bom, eu crerei se puder ver. Ele disse isso em seu coração. Jesus, conhecendo as intenções do coração de Tomé, adiantou-se dizendo: Tomé, bem-aventurado aqueles que nunca viram e creem, aqueles que não viram e crerão. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Você não precisa ver, você precisa crer. A fé é a prova daquilo que não se vê, é a certeza daquilo que se espera. Portanto, é necessário ter fé no coração. E as pessoas que têm uma fé autêntica, genuína, elas não precisam ver imagens, sejam imagens fictícias, imaginárias, ilusórias, ou imagens reais, concretas, físicas. Elas não precisam ver, elas precisam apenas crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa ter fé no coração para conseguir ter comunhão com Deus, para conseguir elevar os pensamentos a Deus. A gente precisa de fé no coração para que Deus nos ouça e nos atenda. É necessário ter fé. E Moisés continua: para que não vos corrompais, é o versículo 16, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Aqui, mais uma vez, Moisés, em nome de Deus, está proibindo a fabricação, a produção de imagens de escultura. A Bíblia proíbe de forma muito clara a produção, veneração, adoração e intercessão diante de imagens de escultura. A Bíblia fala sobre isso muitas vezes. Em todo o Antigo Testamento nós encontramos textos de Deus nos alertando quanto à idolatria. E no Novo Testamento também encontramos. É preciso ter muito cuidado. Mas a idolatria não se restringe apenas à produção de imagens e à adoração ou veneração das mesmas. A idolatria é muito mais abrangente. Tem muito cristão que idolatra celebridades, por exemplo, né? Vem um cantor gospel e um monte de gente entra em êxtase, aquele frenesi, aquele histerismo, aquela reação muito afetada, muito exaltada, querendo tocar, querendo abraçar, querendo engolir, pedindo autógrafo, etc, etc. O que é isso? Idolatria. Pura idolatria. Tem gente que idolatra o apóstolo, o bispo, o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, o doutor.
Tem gente que é autólatra, né? O narcisista, por exemplo, aquela pessoa que adora a si mesmo. E assim nós temos vários tipos de idolatria, né? Como, por exemplo, idolatrar filho, idolatrar marido, idolatrar esposa, idolatrar o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a Bíblia diz que a rebelião é um tipo de idolatria, é como o pecado da feitiçaria. Então tem gente que é autólatra e, por ser autólatra, promove a rebelião. Voltemos ao texto de Moisés, em Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 16 ainda. Não façam nenhuma imagem de nenhuma figura, semelhança de homem ou mulher. E no 17, figura de algum animal que haja na terra ou de alguma ave que voa pelos céus. Não façam. Não façam figura de peixes, não façam nenhum tipo de imagem. E o 19, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, o exército dos céus, e assim sejas impelido a te inclinares diante deles. Infelizmente, muitos aborígenes, inclusive ao longo da história, isso já foi observado N vezes em diversos locais ao redor do mundo, aborígenes, chamados de indígenas, que sempre adoraram o sol, a lua, a terra, as estrelas, o ar, o fogo, a água. E a Bíblia proíbe com veemência qualquer tipo de idolatria. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina a adorarmos única e exclusivamente a Deus, o Criador do céu, do sol e dos demais sóis, dos mais de 200 bilhões de estrelas, dos trilhões de sistemas encontrados no universo, os trilhões de astros, enfim, Deus, o Criador de todas as coisas, é o único digno de louvor, glória e adoração. Se você quer ser fiel a Deus, você deve adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar somente a Deus, pois somente o Senhor é digno de culto. Você deve cultuar apenas a Deus. Deve dar glória somente a Ele. No Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14, nós temos um chamamento que vem pela boca de um anjo, dizendo assim: temam a Deus e deem-lhe glória. É necessário temer a Deus e dar glória a Ele somente, pois somente Deus é digno de adoração. O que Moisés ensina ao povo no Pentateuco, ou Torá, o que nós temos na Bíblia como um todo sobre idolatria, nos faz compreender de uma forma muito simples, muito clara, que Deus não divide a sua glória com ninguém, como ele próprio afirmou. Deus não aceita que nós nos curvemos diante de qualquer criatura, seja espírito, seja astro celeste, seja elemento da natureza. Deus não aceita isso. Ele é o Criador. Ele deve ser exaltado, honrado, magnificado, adorado. Ele é o nosso Criador. A Bíblia diz que ele é o Pai de toda alma vivente na terra. Ou seja, aquele que criou, que estabeleceu, mas que não apenas criou, ele mantém, sustenta pelo seu poder e com o seu amor. Assim, nós devemos ao Senhor todo o nosso coração, que o nosso coração seja exclusivamente de Deus e para Deus. Jesus disse: vocês não podem dividir o serviço de vocês, vocês não podem dividir a lealdade de vocês com dois senhores. Ou vocês agradam a um senhor, ou agradam ao outro senhor. Vocês não podem servir a dois senhores. Isso vale para todas as questões da vida. Deus quer que nós sejamos fiéis, leais em toda nossa maneira de viver e que em nossas vidas Deus seja glorificado. Muito obrigado. Eu peço que você curta, se inscreva, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra da restauração. Deus abençoe.